A questão básica é o seguinte: está evidente que o Bolsonaro ele resolveu levar para tudo ou nada. Eu vou explicar o que para mim é tudo antes, mas ele resolveu definir como alvo dele, e isso é significativo para nós, o judiciário. Acho que isso que é importante a gente ter claro. Acontece que essa estratégia é uma estratégia adotada pela Hungria, que tem um presidente de extrema-direita, pela Polônia e por outros países em que a extrema-direita, porventura, assumiu o governo, mesmo ter perdido depois. O foco sempre foi o judiciário. E aqui no Brasil, o Bolsonaro percebe que o Senado começa a se alinhar contra ele, já começaram a dizer que a retaliação que eles vão fazer ao Bolsonaro é não aceitar o Mendoncinha como ministro do STF. É a primeira vez que nós vamos ter, acho que teve uma vez na história do Brasil, um confronto nesse nível, mas o Bolsonaro vai apostar nisso. E por que ele vai apostar? Porque eu tenho a impressão que ele começa a perceber que a chance dele se reeleger está cada vez menor. Então, porque ele está perdendo apoios, porque ele está 61%, na pesquisa do Datafolha, era 61% dos brasileiros não votariam nele de jeito nenhum. Você sabe que com esse índice de rejeição é quase impossível ele ganhar caso vá para o segundo turno. Mas acontece que o Poder 360 acabou divulgando uma outra pesquisa nessa semana aqui que acabou, em que o índice de rejeição é de 65%. 65%. Então, assim, além do que, nós tivemos uma série de situações vexatórias. O general Braga Neto tentou ameaçar para não ser rejeitado, se fosse rejeitado, como foi, o voto impresso, que poderia levar o país a uma situação limite, e ele foi humilhado pelo Felipe Neto, pelas redes sociais, e convocado por uma requisição do deputado federal de Minas Gerais do PT, Rogério Correia, para se esclarecer na Câmara, numa das comissões permanentes, que é a Comissão do Trabalho. Então, assim, a situação ficou muito ruim para ele. Nós estamos vendo a CPI avançar cada vez mais sobre toda a base política do governo Bolsonaro, seja militar, seja Ricardo Barros. Nós estamos, portanto, agora, nós tivemos um menino da porteira tocando berrante, falando que dia 7 de setembro ia ser não sei o que lá, teve que fugir, não só ele, porque foi humilhado nacionalmente. Então, assim, o que eu queria dizer para vocês é que o Bolsonaro, me parece, começa a jogar pesado para ele sair como Marte dessa história. Então, ele está falando para a base dele, e a base dele, segundo a Datafolha, Vox Populi, gira ao redor de 15% a base fanática, de pessoas de extrema-direita. Portanto, 30 milhões de brasileiros, isso também não é uma ninharia, embora seja minoria, já que nós somos 230 milhões de brasileiros, eles pegam essa fatia dos 30 milhões. Ele começa a insuflar essa base para ir para cima, para que ele consiga, se ele não se eleger, que ele saia como líder da oposição.